Gostaria de primeiramente agradecer o convite do Rafa, que foi quem me convidou para o evento. He's thanking the invitation from Rafael. Mesmo apesar do fato de eu ter ultrapassado 2 meses o prazo de validade do evento. Even though he lost the due date of the timelines for 2 months to be here. Tem uma tolerância. Então eu descobri que agora eu sou um velho filosofista. He just realized he's an old theosophist. Ok. Experienced, old, mature. He looks old. 2 meses. Eu queria dizer também que eu me sinto muito honrado em estar aqui hoje. Esse convite para mim foi muito especial. He's very honored and this invitation is very special for him. E respondendo à pergunta do Serginho sobre o que a gente faz que a nossa alma canta, So answering the question from Sergio about what we do which makes our soul sing, a minha resposta é muito fácil, porque é isso aqui. his answer is quite easy. He's doing this. Ok. Eu trouxe alguns conteúdos, eu não lerei todos na íntegra, mas é para dar algumas referências, inclusive algumas citações de obras, para quem depois quiser pesquisar a respeito, né? Então fica disponível. He brought some references to different books and other references we can use. And he will share those at the end of the presentation. E também para deixar um pouco a apresentação mais visual, porque a gente sabe que algumas pessoas têm aprendizado mais visual e um dos exercícios da senda teosófica é justamente desenvolver o mental abstrato. He also wanted to make this presentation more visual because he realizes that some people learn better with visual assets. He's trying to use that as well because one of the goals in theosophy is to bring knowledge to everyone through all possible means. And develop the abstract mind. And develop the abstract mind, yes, thank you. E a riqueza da religiosidade brasileira, ela é tão grande que não teria como não trazer ao menos algumas imagens para ilustrar quem não conhece pessoalmente. So the Brazilian religiosity and the religious movements are so rich that it will be very difficult to show what he means with exploring these religions without visual aids. Aqui eu trouxe algumas informações a respeito do porquê que esse cabeludo barbudo vai falar sobre isso aqui na This is frente. a brief summary of why this long-haired and beard guy will talk about this in front of him. Well, there's another guy. Not the only one. Eu não tenho nenhuma formação em filosofia e nem em teologia. Go ahead. A minha formação é em multimídia, sou pós-graduado em educação. He's not a philosopher or philosopher. Ou teologia. He's not a philosopher or a theologist, but he's graduating in multimedia and his post-graduation is in education. Mas, como eu vou apresentar daqui a pouco, eu acabei, sem querer, estudando um leque bastante variado de religiões, indo a campo, não só na teoria. So as he's going to show briefly, he actually ended up, almost by mistake, studying different religions, and not only theoretically, but actually going into the field and participating in those movements. Então, um pouco que eu vou falar aqui hoje, ou muito, talvez vocês não encontrem em livros, mas eu estou falando de experiência direta. So the little he's going to talk today, or the lot he's going to talk today, is going to be from personal experience and from ground level experience, not theoretical. Então, apesar de eu... Maybe you won't find those observations in books and other references. Então, apesar da minha formação não ser em teologia, mas eu tenho esse envolvimento há bastante tempo. Inclusive, tenho um livro publicado sobre Umbanda. So even though his graduation is not in theology, he's involved with that for a long time, and he has this book published, which it's about Umbanda. It's a Brazilian religion. Você vai falar disso? Também. It's a Brazilian religion. Probably you guys not from Brazil never heard of this. The translation would be close to one band because it has to do with bands of frequencies. Também sou autor de um blog com em torno de hoje 500 mil de acessos do mundo todo. And he also runs a blog
that has about 500,000 access throughout the month. E atualmente também sou professor na escola de teologia umbandista da minha cidade, atuando no Centro Universitário Neftec no curso de teologia umbandista. So he's a professor in the theology school of Umbanda, and Curso de teologia umbandista, escola. in the course of Umbanda theology, which is related to this religion. Essa foto eu trouxe só para mostrar que eu já fui um jovem teosofista. He's trying to show us you already been young before. Vocês devem conhecer a Inayá, ela é responsável por aquela feijoada maravilhosa que nós tivemos esses dias e várias comidinhas maravilhosas. So you might know Inaya, she's responsible for that lovely feijoada, which all of us, the beans. Essa foto é de 2006, 11 anos. This picture is from 2006. You don't get it. Muito bem. Então, como eu comentei, o meu estudo de religiões comparadas, ele foi meio acidental. As he said, as mentioned, his study of compared religions was accidental. Eu não planejei, vou estudar religiões. He did not plan to study religions. O que acontece é que eu despertei para a busca e eu estava buscando, e como não encontrava, eu continuava buscando, né? Então eu ia batendo em várias portas. So he awoke for searching for truth, for seeking, and as he could not find what he really wanted, he kept looking, and that's how he ended up going to different religions. E quando eu encontrei a teosofia em 2005, quando eu descobri a teosofia em 2005, eu fiquei muito chateado porque que a vida não me colocou a teosofia lá no início, que ficava mais fácil. When he met theosophy in 2005, he got really upset. Why life didn't put him into theosophy before? Inclusive, essa é uma das minhas fortes motivações para cada vez mais propagar esse conhecimento para que todas as pessoas tenham acesso a ele. And this is one of the biggest motivations to propagate this knowledge and to make sure people have access to it. Mas essas minhas vivências prévias me deram condições de atuar no meu Dharma, fazendo a ligação entre ocultistas e teosofistas com as religiões brasileiras. So these previous experiences gave him the tools and the abilities to bridge the gap between theosophy and other religions, especially different religious movements. Aqui eu coloquei um resumo de algumas que eu passei, foi mais do que isso, mas aqui as mais significativas. This is a brief summary of all religions he went through. He says it's really brief, but it encompasses the main ones. Basicamente, criação cristã muito forte. So very strong Christian. He was raised as a Christian very strongly. Região italiana, né? Então eu era obrigado a ouvir o rosário no rádio todo dia. E minha avó me levava para grupos de estudo. Primeiro GET que eu participei, eu botei mais ou menos 8 anos, talvez menos que isso, onde um monte de senhorinhas ficava lendo a Bíblia e tentando entender aquilo ali. So he was forced by his grandmother to study the Catholic Church. Catholic Church when he was quite young, and his first study group was actually with a bunch of old ladies when he was studying Christianity at the age of 8. Mais ou menos. Mas esses estudos e a leitura, né, da literatura cristã não responderam plenamente os meus anseios. So the studies and the reading of all the Christian literature didn't fulfill his need. Então, acidentalmente, eu fui tendo contato gradual com outras vertentes. A primeira delas foi a Umbanda a partir dos 11 anos de idade, com um tio meu que era um médium de religião. So accidentally he started getting in contact with different religions, and the first one after Christianity, after the Catholic Church, was Umbanda, the same religion about the book. Was through an uncle. Yes. It was through an uncle at more or less the age of 11, starting at the age of 11. His uncle was a medium working in this religion. Mas a minha busca só começou a ser levada a sério, porque isso era acidental ainda, né? No espiritismo aos 17 anos. His he only started to take it seriously at the age of 17 in spiritism.
E algo talvez significativo foi que em 2001 eu criei um grupo de estudos de religiões comparadas antes de conhecer a teosofia. In 2001, he created a group to study and compare religions before his contact with theosophy. E o resto é história, né? Ali eu coloquei turismo religioso, coloquei em algum lugar, né? Turismo religioso, porque realmente eu fui passando, fui tendo essas vivências, né? And the rest is history, and he's calling this the religious tourism because he was basically jumping from one to the other. Just to know them all. Mas obviamente a mais significativa delas foi a Umbanda, com a qual me envolvi, né, mais profundamente, e acabei escrevendo 2 obras, uma publicada em 2011. The most significant one of these was Umbanda, and it really deeply touched him considering that he also wrote 2 books about it. This is one of them. This is the published one. Você publicou outro? O outro ainda não, mas esse ano. The second we published this year, second book. Essa é uma curiosidade, essa é a bandeira nacional da Umbanda e por coincidência ela vem da minha cidade, do presidente da associação de Umbanda, da escola de Umbanda que eu estou atuando no momento e que também de vez em quando participo do programa de rádio. So this is the flag of Umbanda. This is the national flag, and it was created in the same city he comes from, and from the same president that is the institute where he now teaches theology in the same religion. And the radio show. What does it mean? What does it mean? Divine light, Umbanda, force that gives us strength, force that gives us life, and greatness which leads us. Nunca disse isso em inglês. I never said that in English, although I know the sentence for a long time. Muito bem. Por que falar desse assunto? So why talk about this now? Tem uma citação na obra As Cartas dos Mahatmas para A.P. Sinnett. There's a citation quote from the Mahatma letters to A.P. Sinnett, onde o mestre Kutumi where Kutumi, the master, diz que o único objetivo pelo qual devemos lutar é pelo aprimoramento humano adaptado ao país que ele vive e à cultura que ele está inserido. says the only it says the only objective that we need to strive for is the condition of man to propagate the truth in the various stages of the development of themselves and the country that they live in. Porque a verdade não tem rótulos. Truth does not have labels. E pode ser apresentada em qualquer roupagem adequada ao entendimento dos envolvidos. And can be shown through any means that allow for the understanding of the involved people who are involved. Não sei se menciona roupagem. Tem que mencionar. By any means, it means that religions Formato. present themselves in a specific format, so there are rituals, and the way they present themselves is called almost like clothing. It's the clothing that you wear. Então, esse é o princípio no qual eu guiei essa apresentação. So this was the principle in which he created this presentation. Para complementar isso, eu gostaria de trazer uma historinha real do surgimento da Umbanda. So to give some more information on this, we will share a story which is a real story. Conta-se o surgimento da Umbanda. About how Umbanda was created and how it was brought to life. Conta-se que o povo banto, quando chegou ao Brasil, foi uma das nações africanas que vieram ser escravos. So the story tells that the Bantu people from Africa, when they got to Brazil, was one of the people who were brought as slaves. Eles tinham o costume de cultuar os seus ancestrais. They were accustomed to praise their ancestors. Cultuar tem uma palavra melhor para cultuar. Rito aos ancestrais. Be devoted to their They used to be devoted to their ancestors.
Porém, quando eles pisaram aqui, eles se deram conta que eles não estavam mais na terra deles. But when they stepped their feet in these grounds, they realized they were not in their land anymore. E por isso, antes de cultuar os seus ancestrais, eles tinham que primeiro homenagear os verdadeiros donos dessa terra. So before paying tribute to their ancestors, they actually had to devote themselves to Os donos dessa the terra. real owners of this land. Thank you. E analisando, eles viram que não eram exatamente os europeus, And analyzing that, they realized it wasn't really the Europeans. que estavam mais para invasores, They looked more like invaders, mas os índios, que viviam aqui há muitos milhares de anos. but the indigenous people who lived here for thousands of years before the Europeans. Eu acho que nós, teosofistas, temos muito que aprender com essa história, We Theosophists have a lot to learn with this story. porque esse é um movimento religioso que nasceu de um ato de respeito. Because this is a religious movement which was born from an act of respect. E eu diria de empatia transcendental. And I would say from transcendent empathy. Transcendent empathy. Bom, sobre o que são as religiões brasileiras, eu trouxe alguns exemplos. So these are some examples of what are Brazilian religions. Porque a religiosidade brasileira ela é muito rica, muito variada e ela está acontecendo, nascendo nesse momento. Because Brazilian religions are very rich, they're much varied, and they are actually raising and getting born at this moment. Ontem, na apresentação do Oswaldo, nós vimos várias religiões que surgiram milhões de anos atrás. So yesterday in Oswaldo's presentation we saw religions which were born thousands of years ago. Mas nós vivemos num lugar onde esse surgimento, essas transformações, essas misturas que ele apresentou estão acontecendo nas últimas décadas, no século passado e ainda continuam acontecendo. But we live in a place in Brazil where the mixing that he mentioned yesterday is happening right now, in these last decades, in this last century. O que seria um deleite para qualquer antropólogo. Seria o quê? Um deleite. It will be a delightful experience for any anthropologist. Aqui alguns exemplos, então, ao que eu me refiro, eu tentei classificar elas em categorias, embora essa classificação não é precisa, é uma aproximação. These are some examples to try to classify in categories, but it's not exact. It's difficult to be precise. Porque elas acabam se misturando e há todo um degradê de influências múltiplas. Because these religions ended up mixing, and there is a big difference in multiple sources, and all of these religions will be mixed to one way or another. Que é muito difícil rotular e colocar elas em caixinhas. It's very difficult to label these religions or to put them in specific categories or boxes. Mas então, a grosso modo, nós temos as religiões que a gente chama ayahuasqueiras. Quero ver essa palavra. I can't say that. So roughly we have religions, as he classified, ayahuasqueiras. There's no way to translate that to English. It's ayahuasca based. Thank you. Ayahuasca based. Ayahuasca is a plant. It's the name of a plant. É a combinação de duas plantas. Combination of two plants. Que basicamente utilizam o chá inca milenar da ayahuasca. What they use is the millennium-old tea from the Incan people. Eu classificaria como um xamanismo urbano. I would classify this as an urban shamanism. Contemporâneo e que inclusive é exportado do Brasil para vários outros países, muito forte nos Estados Unidos. It's from our times and Santo Daime, it's currently exported from Brazil to other countries, especially Santo Daime. Daime, Santo Daime. Tem na Holanda também. Tem na Holanda? Eles oferecem I've been there. We Yeah? have two churches in South Ele acabou de dizer que tem duas igrejas na Holanda de Santo Daime. Santo Daime, is the name? How they call it that? Santo Daime. Okay. Nice. Olha o exemplo que nós acabamos de ter. Uma pessoa que vem de um outro lugar, em outro continente, e ele participou de um rito, de uma religião que nasceu aqui
no século passado. So this is a very good example because we have someone between us who's from another continent and who actually been in one of the churches from this ritual which was born in the last century. E nós, muitas vezes, com a nossa síndrome de vira-lata, quero ver essa. So he's trying to trick me, but I'll succeed. So he says, especially us Brazilians, we have an underdog syndrome, which we think we're less than other people from other countries. Estudamos as tradições do mundo inteiro e somos totalmente ignorantes para o que está acontecendo agora aqui. So we study traditions from all over the world and we're completely ignorant of what's happening in our own country. Eu trouxe uma outra classificação que não podia ficar de fora, que são as religiões de matriz africana. So he brought another classification that could not be left out of this presentation, which is related to religions that have an African origin source. A mais expressiva delas, o candomblé, sem sombra de dúvidas. The most expressive is Candomblé. E o porquê eu chamo ela de uma religião brasileira? Porque quando ela surge na senzala com os escravos, ela sofre modificações de seu formato original na África. The reason why I call this a Brazilian religion is because when it was born between the slaves, it suffered modifications from its original ideas and concepts. Um exemplo é que aqui são cultuados em algumas escolas 12, 16 orixás e na África eram quase 500. One of the most clear differences is that here in Brazil they are devoted to about 12 or 16 orishas. Orishas is the word for the gods. And in Africa they used to have 500 or more of these orishas. Na categoria religiões cristãs, eu trago dois paradoxos, talvez. In the Christian religions there are two paradoxes, probably. O espiritismo não é brasileiro, mas ele aconteceu no Brasil. So Spiritism is not Brazilian, but it happened and it flourished in Brazil. It's the one we were talking about yesterday. Nós falamos disso ontem, uma conversa. Fortalecido na figura do Chico Xavier, e hoje esse modelo de espiritismo mais filosófico e altruísta, It got stronger with the figure, the person of Chico Xavier. E qual é a segunda parte? esse formato de espiritismo mais filosófico e altruísta, This format of spiritism, which is more philosophical and altruist. também já está sendo exportado para o resto do mundo. It's also being exported to the rest of the world. A outra categoria, o catolicismo popular, que é um movimento classificado também como piedade popular. The other movement is called Popular Catholicism. It's also known as Piedade popular. Piedade. Piety. Piety is different. No, Piety, so popular piety. It's difficult because piety doesn't mean the same things differently. Yeah, but we don't think It's almost like compassionate. It's almost like compassionate, but it's not. Ok. It's almost like a popular compassion movement. Não é exatamente uma religião institucionalizada, mas modificações locais feitas pelas pessoas, pequenas comunidades. It's not an institutionalized religion, but it's actually made of different people, different movements in different places who share some common ideas. Surgindo na figura de santos populares, totalmente ignorados pelo Vaticano, que foram pessoas que viveram ali, padres, benzedeiras, quem não conhece, né? The Tradição figure dos of popular benzedeiros. saints who are not officially recognized by the Vatican, but who live between us in specific cities, in specific places, or what we could call, it's not the same as witches. Curandeiras. Healers, it's almost like healers as well. Yes, they have saints that are not recognized by the Vatican, and these saints can be like priests, but can also be like witch doctors. Witch doctors, yes. Medicine. Yeah, Yes. Yeah, medicine, alternative medicine, shamanism. Yes. Um xamã do cristianismo. in the
cristão. Yeah. No, they're saints in the open. Eu chamaria tudo isso de xamanismo, ou, nos nossos termos, pagelança, tradição dos pajés. I would call all of these. I would call all of these shamanism, or in a popular word, como é que se fala pajé? Pajé, é o xamã brasileiro. The Brazilian word for it is pagelança. It's a É a mesma coisa, é pagelança, xamanismo, it's the same. It's shamanism. Na última categoria eu coloquei como sincréticas, embora todas elas são sincréticas, né? Mas nessas o sincretismo é mais evidente, a mistura, a miscigenação de outras tradições é mais evidente. So the last category is what is called the merged religions, the ones that have common ideas and ideas which were merged to form different religions. E uma delas é um caso muito especial, eu tenho um grande carinho por essa religião, e infelizmente ela é uma religião já extinta, que é o catimbó. So one of these is one he has a deep and special passion for. It's an extinct religion with the name of Catimbó. Catimbó. Que é uma pagelança amazônica e que a gente consegue observar, a gente consegue observar então o surgimento e o declínio de um movimento religioso. It's an Amazon pagelança or shamanism which we can observe the rise and the decline of a religious movement. E que se extinguindo, muitos dos seus preceitos são absorvidos pelas outras religiões locais. And when this religion got extinguished, when it ceased to exist, their ideas were actually adopted by other religious movements in the same places. Como é o exemplo da Umbanda. Quem que nunca ouviu falar do senhor Zé Pilintra das Almas? Like Umbanda, this from the book, and he mentioned the name of an entity called Zé Pilintra, from Zé Pilintra of the Souls. Yes. Who never heard of this? Probably you have never heard of this. Que poucos sabem, mas é uma figura popular mais antiga que a religião da Umbanda. Ela surge no Catimbó como um dos mestres do Catimbó, como eles chamam. Very few people know, but this entity is actually a much older idea that was born in the religion of Catimbó, and is much older than Umbanda itself. Isso eu trouxe só para trazer um panorama para vocês saberem do que eu estou falando, né? Para saber afinal o que são as religiões brasileiras, né? Do que esse cara está falando. So this is an overview of some of the main aspects of these religions. I will go to each of those. So the aspects will be mediumship and psychic. Não, não para Vai passar por um. Yes. O meu ponto central é o seguinte, com a relação com os teosofistas. So his main point is the following, relating to the theosophists. Porque todas essas tradições trazem alguns pontos em comum. All these traditions have some common ideas and common grounds. Que muitas vezes são temas polêmicos e alguns até tabus no meio teosófico. So much of these ideas are like taboos or controversial themes between the theosophical meanings. Um deles é o tema do mediunismo ou psiquismo, porque eu considero muito difícil, talvez impossível, de classificar, generalizando qual é um e qual é o outro nesses meios. So one of these ideas is mediumship or psychics, which are very difficult to... Então alguns pontos se aplicam e em outros não, e é necessário fazer uma análise atenta e não generalizada. Some points would apply and others would not, and so it's necessary to study very carefully and compare them very carefully. Outro ponto em comum é a questão do curandeirismo ou da taumaturgia.
Another common point is the witch doctors and thaumaturgia. Another common one is the idea of witch doctors and healing abilities. Medicine Man, né? Yeah, thaumaturgy. Thaumaturgy. Yeah. Thaumaturgia. Okay. Outro aspecto também onipresente, a questão do sincretismo, que agora com a palestra de ontem eu confirmei que isso é de todas as religiões, não é só das nossas. Another aspect is the syncretism, which is the mixing of religions, which he confirmed yesterday that is also common to all religions, not only these. Ali eu coloquei xamanismo ou pagelança, porque eu considero todas elas formatos diferentes de xamanismo. So shamanism and pagelanças, which are different formats of this. E, por último, eu coloquei com um ponto de interrogação a teurgia. So the last question mark is theurgy. Theurgy. Porque nós teosofistas achamos lindo quando Geoffrey Hodgson fala dos devas e dos anjos. Because we theosophists find it very beautiful when Geoffrey Hodgson mentions the devas and the angels. Mas muitas vezes torcemos o nariz quando ouvimos falar na palavra orixá, que é exatamente a mesma coisa. But we shake with the feeling when we hear the same. I'm sorry again. We shake because we feel with the same ideas when we mention orixá, which is the same concept, but in these African-related religions. Inclusive, vou compartilhar algo que aconteceu ontem quando a gente foi lá na cachoeira. So I'll share something that happened yesterday when we went to the waterfall. Eu fui tentar entender o que a mãe queria me dizer nesse dia. I was trying to understand what the mother wanted to tell me yesterday. E o que ela me disse quando eu sentei embaixo da água And what the mother told me when I was sitting beneath the waterfall foi que ela disse: eu estou aqui e eu sou muito forte. She said, I am here and I am really strong. Porque, não sei se para todos, mas era difícil ficar parado ali com a força da água. Because I'm not sure if it applies for everyone else, but it was really difficult to stop and stand there beneath the waters. E o outro aspecto é: eu estou aqui. A gente estuda que o Deva, ele está entrelaçado com as forças da natureza. Ele não consegue se separar disso. The other aspect was I am here. So we study that the devas are intertwined with the forces of nature. E muitas vezes a gente cria um templo afastado no meio urbano, criando um ambiente artificial para tentar invocar ou louvar algo que está aqui disponível para nós. And many times we create temples away from the urban centers so we can try to artificially recreate this when we actually wouldn't need to because they are all here present. O que nos demonstra que nós temos muito que aprender com os índios e com os africanos, porque eles sabem disso há milhares de anos. It shows us we have a lot to learn with the indigenous people and with the Africans because they know this for thousands of years. Para eles o templo não tem tanta importância assim. O que tem importância é a mata, é o mar, é o lago, é a floresta, é a preservação e o contato íntimo com essas energias. For them, the temple is not really that important. What is more important is the contact with nature, the trees, the woods, the jungles and the oceans. Aqui eu trouxe algumas imagens para a nossa abstração. Para quem These are nunca some teve a images for oportunidade. our abstraction for those who did not see this before. Para quem nunca teve a oportunidade de conhecer nenhuma dessas religiões. Those who never had the opportunity to know one of these, meet one of these. The Facebook is not a Não, ali no mouse, vai no mouse. Ok. Job's done. Embora eu acredito que todo brasileiro tem um pé dentro do terreiro. Despite the fact É uma casa that com chão batido. Despite the fact that I believe every Brazilian has a feet inside the Umbanda Center. Umbanda.
Ah, Umbanda Center. In Portuguese, the word is terreiro. It's like a very rough house that's not really any advance with the, and you don't have a real floor. You would have like dirt and rough dirt. Terreiro ou tenda, muitas vezes é só uma tenda improvisada, justamente porque o templo não tem tanta importância. And it would usually be an improvised tent or a small cabin because the temple itself is not important. Eu só espero uma coisa. The word terreiro is because of the earth, the root. Coloca o pé descalço na terra. You have to put your feet, your bare feet. Que é o contato direto. Ou a fiação terra. So you can be grounded. Essa aqui é uma imagem de umbandistas, então, fazendo um ritual no meio da mata. So this is an image from an Umbanda ritual. Those are what we call Umbandists. I just invented this word. Esse altar, alguém consegue adivinhar de qual religião é? This altar, can anyone guess which religion this comes from? É o catimbó. This Para is ver como são Katimbó. parecidos. It really looks like voodoo. Sorry? Like voodoo. 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 Yeah. Oh, They have like figures like that, like the guy with the hat. nice. Ele acabou de dizer que tem figuras do voodoo aqui presente nesse altar também. É porque o voodoo não é muito comum, tão comum no Brasil, né? Mas em outros países tem mais voodoo quando a migração Tem raízes em comum. The voodoo has common ancestries. Also, like in ritual, probably also they also wear all white and hats. Um dos Yes. rituais do voodoo Yes. também veste branco e... da imagem aqui, o Bato está comentando que algumas das figuras ele conhece do voodoo. Porque o voodoo é um ritual que ele tem uma ancestralidade parecida com uma dos ritos africanos como Umbanda. Então, Me parece que algumas tradições africanas que aqui se transformaram em Umbanda, Candomblé, e no Caribe principalmente se transformaram no voodoo. Eu posso estar enganado, mas Rafael just said that some of these religions from African origins, in Brazil they became Umbanda, Candomblé, Catimbó, and in other places like the Caribbean they became voodoo. Em resumo, esse carinha de chapéu branco ele é conhecido no mundo inteiro. And some of these white-hatted guys known all over the world. Aqui a gente tem uma imagem, isso aqui é no Acre, no céu do Mapiá. This is an image from the Acre state in Brazil. It's up north. It's very. Região amazônica, It's in the Amazon region. It's very up to the north. onde o pessoal está preparando a bebida da ayahuasca. And they are preparing the drink for ayahuasca. Eu esqueci de mencionar que o catimbó utiliza uma planta que causa exatamente um outro chá, que causa exatamente o mesmo efeito, I forgot to mention Catimbó used a similar plant. It was not the same. It's different, but caused a very similar result, a similar reaction. que é a ativação da DMT, porém usando outros ingredientes. And that the effect is to activate DMT with different ingredients. O nome da bebida é Jurema Preta. Black Jurema. Black Jurema. tem no Nordeste. Jurema. Sim, é You usado. know that? É bem diferente. Esse é uma imagem do ritual de Umbanda, as pessoas devidamente caracterizadas. This is a ritual of Umbanda. All the clothing and the proper ornaments. Esse é um altar do catolicismo popular. A princípio parece igual, né? Mas se vocês notarem, ele tem um carinha de chapéu também. This Cadê is a an Dani? altar. This is an altar of popular Catholicism, and it seems very similar to what you find in churches. But if you notice, you have a guy with a hat, Que é muito parecido com algumas figuras conhecidas no México. which is very known from some figures known in some entities known in Mexico. Esse é um ritual do Santo Daime, This is a ritual from Santo Daime, que mistura então a questão do cristianismo com essas pagelanças, essas tradições amazônicas. which mixes Christianity with the pagelanças, the shamanism. Esse é uma imagem do candomblé, que originalmente na África é uma tradição
de sacerdotisas, porque originalmente não eram permitidos homens sacerdotes. É uma tradição matriarcal. So this is an image from Candomblé, which originally in Africa was a tradition of priestesses. It was a matriarchal organization. Quem já comeu acarajé? Anyone eaten acarajé? De uma baiana, devidamente caracterizada. Traditionally dressed. Vocês comeram uma comida de religião que, principalmente onde a religião é praticada, só pode ser feita por elas. So you've actually eaten a religious food, which in the region that they actually do this, especially in the state of Bahia, where the religion is most widely spread, it can only be done by them, the priestesses. Semelhante a outras tradições, como por exemplo os Hare Krishnas, que tem também o alimento que é ofertado depois consumido. Similar to other traditions, like I think it's Hare Krishnas. Hare Krishna. Não tem traduzir. É que é similar com o hinduísmo, mas não. É raiz. So it's similar to the Hare Krishnas, where they offer. É uma tradição do Bhakti do hinduísmo. From the Bhakti tradition from Hinduism. That's why I was confused. It's very similar. Essa é uma imagem da Quimbanda, que é uma tradição bem polêmica que deriva da macumba carioca. So this is an image of Quimbanda. This is an image of Quimbanda. Quimbanda is a very controversial religion and practice, which has to do with the with macumba from Rio. Macumba é macumba mesmo, tem instrumento musical. You know what macumba is actually? Macumba é macumba. É um instrumento musical. You guys are not from Brazil, probably don't know this. You would not fear with the word macumba, but in Portuguese, for the people who don't know the religion, if you say macumba, they'll go like. Yeah. Is that something like? So the meaning of the word macumba actually is related to work. So you're doing work, you're playing a musical instrument. Só estou explicando que a palavra macumba, a origem dela é de trabalho. Então ela tem relação com o instrumento musical. E que no Brasil a gente treme, né? As pessoas tremem quando falam macumba. Why are people like? Because it's associated with bad things. Essa tradição tem uma curiosidade que possui uma figura chamada a pomba gira, ou a pomba gira, a pomba errada é a bombogira, no termo correto, que eu considero, eu digo que ela é, assim como a Lilith, a figura da primeira feminista, que é a mulher totalmente livre, mas assim como a nossa Maria Madalena cristã, ok. So a very controversial figure from this Quimbanda tradition is what originally the name was a bombagira. Bombogira. And in Portuguese there will be bombagira. It's almost like a literal translation will be the spinning. Não precisa explicar. Spinning pigeon. But it is related to the movement they do. So it's saying that the bombagira is probably just related to Lilith. It will be the first feminist in the religious movements you can find. Eu poderia fazer uma análise dela com a Lilith e com a própria figura da Maria Madalena, que depois é entendida como uma prostituta, porque a mulher no nosso cultura patriarcal, ela simplesmente não pode ser livre. So you can relate the bombagira with the Mary of Magdalene and Lilith, because which and Mary of Magdalene was also later known or got to be known as a prostitute, and this has to do with our patriarchal society, because we cannot easily accept the idea that women are free or can be free. Esse foi só pequeno exemplo de como que o preconceito religioso surge. It's a very good example of how the religious prejudice comes to be.
Essa coisa do feminismo que você falou aí, selo, olidez e qualidade. So he said that this feminist movement has the Annie-Besant stamp of quality. Nós temos que honrar, né, os nossos presidentes internacionais. We have to honor our traditions. Essa é uma imagem do catolicismo popular, então tu vê que não é exatamente uma missa, né, a pessoa ali tocando It's an image violão. from popular Catholicism. You can see it's not really a ritual. It's not. Nunca vi no Vaticano algo assim. Mass? A missa. Ah, mass. Nunca vi no Vaticano algo semelhante, então tu vê que o pessoal vai criando o seu rito, misturando e, né. So you wouldn't see this in the Vatican. People just going on the streets playing music for their saints. Outra imagem do candomblé. Another image from Candomblé. Então notem que eu dei destaque para as baianas, que é a tradição original, mas hoje no Brasil também são aceitos os babalorixá. Os babalorixá, né? This is very difficult. It's giving special attention to the Baianas. I laugh because there's no way to translate the names. Não, é babalorixá, não é? Baianas e Babalorixás is the name of these É um sacerdote do homem, né? Isso. Babalorixá is the same as Um sacerdote ou É o male priest. male priest. Male priest. outra imagem do catimbó. Another image from Catimbó. Então notem que é uma umbanda meio amazônica. It's an Amazonian Umbanda. Muito bem. E onde entra o papel do teosofista no meio de tudo isso? So where we Theosophists fit in the middle of all this? Me embasando na primeira citação das cartas dessa apresentação, So based on the first quotes and citations from the letters in the beginning of this presentation, eu tenho plena convicção de que é necessário nós desenvolvermos uma empatia semelhante ao povo banto. I have a big conviction that we have to develop an empathy similar to the Bantu people. Diante de chegar e pegar uma cultura de fora que nós não conhecemos profundamente e tentar enfiar a goela abaixo das pessoas, Before taking a culture from the outside which we don't deeply know and start to put that from the top down and forcing that to people, nós podemos ir com mais calma e analisar o cenário que nós estamos inseridos, se a gente quiser ser realmente relevante nesse país. we should take a step back and analyze the scenario in which we are really getting into if we want to be taken seriously and respected in this culture. Eu trouxe uma outra citação do mestre Kutumi, There's another citation from Master Kutumi da carta 111, from the 111th letter, onde diz que o dever do teosofista é somente o da semeadura, semelhante à parábola cristã. It says that the duty of the Theosophist is similar to the Christian tale or story about the duty Parábola do of. semeador. I don't say it's a parable. It's the Bible story about Story, the. fable, né? It's the fable. So it's this quote is similar to that. It is. Vai falar ainda? Sim, Sim, a gente não deve fazer muita força nesse processo. O nosso trabalho é semear. O resto, como muito bem escreve o mestre, é com a natureza, que é escrava da lei. A gente tem que se livrar dessa ilusão de controle. As coisas não vão acontecer como a gente imagina ou como a gente deseja. So our role should only be to seed, as the master says, is to plant the seed for these ideas. We should not enforce it, and like the master says, última parte, perdimos. That we should As not, coisas não vão acontecer como a gente deseja. We should not enforce things because things will not happen in the way we want them to happen. Ou, como eu costumo dizer, nós temos que deixar um espaço para o mistério. A gente tem que aceitar a nossa ignorância e deixar que o mistério, ou a magia, ou o desconhecido faça a sua parte. So like I used to say, we have to leave room for the mystery, for the magic, to do their part. Porque até onde eu sei, nenhum de nós é onisciente. As far as I know, none of us are omniscient Ainda. yet.
Aqui eu coloquei uma analogia que eu estou trabalhando nela há algum tempo, que é a questão que eu vejo a espiritualidade como a eletricidade. There's an analogy that I've been working on for some time, in which I see spirituality related to electricity. Ela passa por nós. Eu imagino que cada teosofista é como aquela luzinha de Natal que vai acendendo conforme ela vai passando. It flows through us. He imagines the theosophies like those Christmas lights, the smaller ones in which electricity just flows through and it goes lighting up. E ela nos conecta. Se qualquer uma das lampadinhas interromper o ciclo, querendo segurar para si, vai queimar todo o sistema. And it connects all of us. So if any of these small lamps would try to hold energy to themselves, it would actually burn all the circuits and shut down every other light. E na minha analogia, para complicar um pouco, eu vejo a teosofia como um fio de alta tensão. And to complicate a bit more my analogy, I see theosophy as a high voltage tension cable. E nesse sentido, eu acho que a sociedade teosófica é muito feliz em colocar o foco no altruísmo, no trabalho teosófico. And in that sense, the Theosophical Society is very happy to put the efforts in the service, in the work. Porque todas as pessoas que eu conheci que estudaram teosofia de maneira egoísta, e não foram poucas, não ficaram muito bem na cabeça. Because everyone I met that studied theosophies for selfish reasons, they got a little cuckoo. Aqui eu trouxe um trecho da carta do Mahashohan. This is quote from the Mahashohan letter. Onde ele, em um outro trecho dessa mesma carta, ele deixa muito claro que antes a sociedade teosófica e os seus dois infelizes fundadores, ele usa essa terminologia, desafortunados fundadores. So he says before in the same letter, he mentions that. Isso foi desde o começo. A carta única do Mahashohan, Depois. Onde ele diz que antes a sociedade teosófica e seus dois desafortunados fundadores pereçam. So the Mahashohan mentions in the beginning of the letter, previous from this quote, that the two unfortunate founders of the Theosophical Society, before they perish, before society perishes, do que ela se tornar uma simples escola de ocultismo ou psicologia, como ele descreve mais para so frente. actually it's different meanings. So it's better for the society and the founders to perish than for the society to become a school of magic or witchcraft. E nesse trecho ele deixa muito claro que a essência da teosofia é o altruísmo. He states it quite clearly that the essence of theosophy is the altruism. Por isso eu tenho plena convicção de que quando nós falamos sobre teosofia, se nós So I have a deep conviction that when we talk about theosophy, se nós não tivermos os elementos essenciais da empatia e da compaixão, if we don't have the essential elements of compassion and empathy, simplesmente nós não estamos falando sobre teosofia. we are Não importa just quantas obras a gente cite. we're just simply not talking about theosophy. It doesn't matter how many references we quote, how many books we read. Ela perde a sua essência. Ela se transforma em letra morta. It will lose its essence and it will turn itself into dead languages. Dead words. Eu trouxe uma frase só para finalizar, que também é algo que eu estou trabalhando, This is another quote I'm still working on. que o teosofista ele não pode olhar só para o livro e fechar os olhos para o mundo e para a humanidade. That the theosophists cannot bring their eyes only to the books and close their eyes to the external world and to reality. Porque voltando às palavras do mestre Kutumi, a humanidade é a única órfã deste mundo, a humanidade que sofre. Coming back to the words of Master Kuthumi, mankind is the only orphan in this world, is the only real orphan in this world. E esse é o nosso desafio. Muito obrigado. This is our challenge. Thank you.